Se o seu casamento acabou, a culpa é 100% sua, disse o coach Paulo Vieira. Hoje, mais um episódio da nossa série sobre os coaches. O nome da série é Os Coaches são anticristãos. E aqui, o que a gente está falando é o seguinte, algo que os coaches falam e muito é sobre assumir responsabilidade. E o pior é que muitas vezes eles falam muitas coisas corretas sobre essa questão de assumir a responsabilidade. Porque as pessoas, muitas vezes, dão desculpas demais. E por isso estão sempre na desgraça. A culpa nunca é delas, é do governo, é do pai, não sei. Nunca elas são responsáveis. Isso é ruim, isso é uma desgraça, isso de fato atrapalha a sua vida. Agora, o remédio, então, para muita gente, seria assumir responsabilidade pelas suas vidas. Mas, assim como qualquer remédio, tomado em excesso, pode até matar. Assumir responsabilidade demais, ou melhor, por coisas que você não tem controle, não é saudável. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que o coach, o Paulo Vieira, ele disse. Então, curta, comente, se inscreva, porque eu quero dizer para você o seguinte, essa ideia de muitos coaches, porque o coach visa te motivar, não é? Os coaches, na realidade, eles motivam uma galerinha, um número pequeno talvez. Uma boa parte, eles acabam deixando desmotivados. É sobre isso que eu quero falar hoje. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar pela fala dele. Ele disse mais ou menos o seguinte, eu não costumo colocar os vídeos aqui, porque aí depois o povo vai lá e bloqueia o vídeo da gente, entendeu? Enfim, então, mas você pode conferir aí a fala dele, tá lá no Instagram dele. Ele disse assim, ó, se o seu casamento acabou é porque você é o responsável, 100%, acabou porque você errou. Seja na escolha, seja no processo ou na forma. Ele continua, sua vida não tá boa? Quando você assume a responsabilidade, você traz a necessidade de mudança só para você. A minha esposa errou, eu errei? Então eu trago 50% da responsabilidade? Não. Eu trago 100%. Sua saúde? Não, tá bem? Assuma 100%. Assuma 100% de responsabilidade da sua saúde, da sua vida financeira. Enfim, foi basicamente isso aí. Eu tô aqui apenas citando o que ele disse. Não é tudo, ele falou mais coisas, mas é basicamente isso aí. Vamos lá. É um negócio, essa fala aqui, é um negócio que, matematicamente, é um negócio insano. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso, né? Como que a matemática refuta os coaches. Vocês querem? Deixa um comentário aqui. Como assim, pastor? Enfim, deixa um comentário. Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo aí. É um negócio matematicamente insano. Se é 100% de responsabilidade minha, é óbvio, é 0% de responsabilidade do outro. É simples assim, né? E é um negócio que... Você imagina uma sociedade dessa? Temos lá dois. E a responsabilidade é só minha, mas os dois trabalham. Então, o casamento não é uma sociedade, não é de um só. Então, é um negócio que... eu sei que eles visam motivar, né? Mas isso desmotiva. Fazer com que as pessoas assumam fardos que não são delas, tornam a jornada muito pesada. Já é difícil assumir os nossos. O nosso fardo! Mas a gente tem que assumir dos outros ainda. Então, é um negócio doido. Quer ver? Vamos lá. Na saúde, por exemplo. Ó, assuma 100% da responsabilidade da sua saúde. Esse é que é o problema, a gente não é 100% responsável. Como assim? Um carro, por exemplo, está dirigindo o seu carro, sei lá, cai um carro, estou te contando aqui, já aconteceu. Um carro de cima do viaduto, pum, bateu no carro da pessoa, e aí a pessoa ficou paralítica. Como que ela tem que assumir responsabilidade por isso? Dizendo, pô, que desgraça, hein, fui trabalhar naquele dia. Que não é uma coisa que... Ou então uma falha genética. Não é porque você teve má alimentação ou falta de exercício. Aí você tá doente, aí você fica... Não, a culpa é minha. Então, como é que é isso? É um negócio que não faz sentido, né? É um negócio que é doido. Me lembra daquele Havaianas de Pau. Lembra da Havaianas de Pau? Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Lembra? É isso, ou seja, o moleque não tinha responsabilidade por nada, mas o pai dele tava bravo, aí o Corinthians perdia, o moleque apanhava. É um negócio assim. Não, pastor! Pastor, isso é só uma linguagem. Né? O que o Paulo Vieira, o coach, está dizendo é o seguinte, é só uma expressão, uma linguagem, para dizer que nós devemos assumir a responsabilidade nas nossas vidas. Não é não. É fruto de uma crença. O coach, ele pensa em si mesmo
como se ele fosse uma espécie de divindade. O Pablo Marçal, no livro dele, O Código do Milhão, disse assim, ó, só depende de você. Você foi feito à imagem de Deus, Deus já te... Até os crentes, né, os coaches crentes. Ó, Deus já te deu tudo, né, agora só depende de você. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Ah, se você fizer tudo certo e se esforçar, você pode qualquer coisa, você pode mudar até as pessoas. Essa é a crença aí dos coaches, né? Que é como se não existe a minha vontade, o meu desejo, ele é superior a qualquer coisa neste universo. Então, é uma coisa totalmente insana. E vou tentar mostrar para você aqui nesse vídeo, isso não te motiva, porque é uma expectativa irreal. Não é. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Quer ver? Ó, isso aqui, ó. Se você fizer tudo certo, se você se esforçar, você pode qualquer coisa, até mudar as pessoas. Porque e essa frase aqui, que é o pano de fundo da fala do coach aí, que diz, ó, você tem que assumir 100% da responsabilidade pelo seu casamento. O que ele está dizendo é que, não, se você tomar a atitude certa, você pode influenciar o seu cônjuge e ele vai mudar. Ó, que você pode influenciar o seu cônjuge, isso é óbvio, mas você tem todo esse controle sobre o cônjuge? E isso tem muito mais a ver com algumas ideias da psicologia, mais especificamente do behaviorismo. O behaviorismo era uma corrente da psicologia que é daí, essa é a verdade, né? É daí que muitos coaches tiram suas ideias da psicologia. Um dos líderes desse movimento foi o Watson. Ele disse o seguinte, dê-me uma criança e eu farei dela um mendigo ou um médico. Por quê? Porque ele acreditava que com o estímulo certo, você poderia alterar o comportamento de qualquer um, de todo mundo. Agora, é engraçado. É engraçado que ele acreditasse nisso, que ele tinha tanto poder assim para controlar o comportamento dos outros, mas ele não conseguiu controlar nem os dele. Porque ele, por conta de suas falhas, fraquezas sexuais, seus vícios sexuais, ele perdeu o seu emprego em uma faculdade. Então, na verdade é o seguinte, eu posso influenciar o comportamento das pessoas, mas eu sou responsável pelo comportamento da minha esposa? Eu sou? Por exemplo, vou te dar um caso aqui real. E eu já ouvi muitos outros assim. Caso de um divórcio, que eu aconselhei. Por que você está divorciando? O seu marido, ele não é carinhoso? Ele é. Ele é um bom pai? Ele é. Ele é bom na intimidade com você? Ótimo. Então por que você quer separar? Ah, porque eu tô cansada de transar com a mesma pessoa. Eu quero alguém diferente. Eu sei, alguém pode dizer, não, é porque você não tá satisfazendo. Não, gente, tem gente que é uma sede insaciável, né? É insaciável. Então, casamento, então você escolheu a pessoa errada. Gente, muitas vezes, isso é verdade, muitas vezes. Quantas vezes eu já não falei pra pessoas, vai casar com esse cara, ele tá dando todos os sinais que o cara não presta. Você vai casar com esse estrupício? E a pessoa dizer, não, quero, não sei o que, não, vai mudar. Só que é o seguinte, é verdade, então, que muitas pessoas se casam com alguém e dá errado lá na frente, mas já tinha os sinais lá atrás. Mas tem gente que não é assim. Não, o cara era uma bênção, trabalhador, e mudou o cabeção, virou o cabeção. Mas, opa, como isso acontece? Quem poderia prever, por exemplo, que Davi iria matar, mentir e adulterar? Quem iria rejeitar Davi como um parceiro para sua filha? Assim, se fosse aqui, por exemplo, no nosso país, o que o Davi fez, ele ia para cadeia, acabar com a família. Não é? Então, é terrível. Não é verdade isso, que tudo sempre é culpa só de um. Não é. Não é verdade. Ou pensa na questão financeira. Não é verdade, só depende de você. Eu fiz, no meu primeiro vídeo, né? Aqui eu falei um pouco sobre isso, sobre um livro chamado Fora de Série. Nesse livro Fora de Série, ele debate justamente isto, o mito de que as pessoas que fizeram um grande sucesso eram apenas pessoas talentosas e esforçadas. Só isso. E ele diz, não é verdade. Muitas dessas pessoas, elas foram afortunadas. Elas estavam envolvidas em circunstâncias favoráveis, circunstâncias que não foram plantadas por elas. Essas pessoas tinham sim muito mérito, mas não tiveram apenas mérito. Elas tiveram muita sorte. Ele cita, por exemplo, Bill Gates e mostra que não foi só talento e muita dedicação. Bill Gates teve muita sorte de ter ao lado dele, ao lado de sua casa, computadores para que ele pudesse praticar por horas, o que era, assim, em quase nenhum lugar do mundo havia naquela época. E o computador em específico ainda, como que era o dele lá, super mega power. Então, naquela época, ter um computador já era difícil. Ao lado da sua casa, era raríssimo, raríssimo. Custavam milhões. Alguns eram tamanho de uma sala, gente. O próprio Bill Gates, no livro Fora de Série, o autor faz uma citação do Bill Gates, ele mostra isso, que o Bill Gates entendeu, olha, eu fui favorável, eu fui favorecido.
O Bill Gates disse assim: acredito que o meu envolvimento com a criação de softwares durante aquela juventude foi maior do que o de qualquer outra pessoa naquele período. E tudo graças a uma série incrivelmente favorável de eventos. Se existiram 50 pessoas em todo o mundo, né, que tiveram a mesma oportunidade dele, eu me espantaria. Veja bem, isso aqui não anula o mérito dele, porque ele foi super esforçado. Não anula a inteligência, de forma alguma. Mas é inegável que ele foi favorecido. Ele teve uma circunstância muito favorável, ou seja, algo que não foi mérito dele, que ele não construiu. Então, assim, o autor cita um outro exemplo, um outro exemplo, de pessoas que enriqueceram e uma parte daquele sucesso ali não tinha a ver com a pessoa. Foi sorte, uma oportunidade que não foi criada por aquelas pessoas. Ele cita um grupo de advogados judeus que não eram aceitos nas grandes companhias de advocacia da época. Por quê? Porque eram judeus, então povo antissemita, enfim. Por isso, o que esses judeus faziam? Eles eram obrigados a abrir uma empresinha para eles e eram obrigados a pegar os únicos serviços que eram disponíveis a eles, que eram serviços que ninguém queria. Litígio. Só que olha que coisa interessante. Eles começaram a trabalhar com litígio. Os tempos mudaram e o litígio passou a ser um bom negócio. E aqueles judeus rejeitados, eles se tornaram especialistas nisso, mas não porque eles escolheram, tinham visão de futuro, é porque era a única coisa. Ou seja, por conta de uma rejeição. Então, foi um ambiente favorável que não foi criado por eles. Foi pura sorte. O que a gente está falando de sorte aqui? É algo que não tem a ver com você. Foi puramente sorte, ou seja, que sorte. O fato de eles serem judeus os levou para o litígio, não foi a inteligência deles, não. Não é o que, na realidade, seria, no início, aparentemente até um azar, né? Mas aquilo que se provou no tempo foi uma coisa espetacular. Então, assim, é isso que muitas vezes os coaches eles ignoram. Então essa fala, só depende de você. Isso, para alguns até funciona mesmo, parece até funcionar. O problema é que o coach, ele vai colocar às vezes lá o Usain Bolt. E falar pro Usain Bolt, Usain Bolt, se você treinar, só depende de você, rapaz. Porque põe a minha, eu e o Usain Bolt, e fala pros dois, só depende de você, Rodrigo, ao lado do Usain Bolt. Primeiro, pode até ser, né, que eu ganhe. Não pode ser, eu não vou ganhar. Mas enfim, o meu coach vai dizer que eu posso, que eu tô com uma crença limitante. Mas enfim, se tem o coach crendo que só depende dele, se tem o Usain Bolt crendo que só depende dele, e eu também, mesmo assim só um vai vencer, né? É matemática, tá vendo? É matemática. É matemática. Mas aí eles pegam lá o Usain Bolt, aqui ó, tá vendo? Fez meu curso aqui, ó. Ó, ele venceu, poxa. E aí, de fato, o cara às vezes é esforçado, mas ele possui algumas características ali que outras não têm. Eu não tenho aquela perna daquele tamanho. Eu não tenho, não nasci daquele jeito. Então, assim, ou seja, essas dicas muitas vezes funcionam mesmo para uma meia dúzia de pessoas. O cara vai lá, é engraçado como que os caras mais afortunados, os mais sortudos, eles não acreditam em sorte. É muito engraçado isso, né? Muito engraçado. Mas então vai lá, aquelas dicasinhas, eles dão aquelas dicasinhas, os coaches dão as dicasinhas, e funciona mesmo. Não é para uma meia dúzia de pessoas, né? Porque diante de circunstâncias certas, com oportunidades corretas, elas se esforçam e conquistam mesmo muitas coisas. Mas isso não é toda a história, não é só o esforço dessa pessoa. No primeiro vídeo aqui dessa série, eu cito um estudo conduzido por Gabriele Oettingen sobre o pensamento positivo. Que é isso, né, que o coach está dizendo. Só depende de você, cria nisso e acabou. Você que cria a sua realidade, eles dizem isso, o Pablo Marçal fala isso no seu livro O Código do Milhão. O que você acreditar vai ser verdade. Se você acredita que você é o bichão, então vai ser o bichão. Então, enfim, essa cientista, ela conduziu um estudo sobre pensamento positivo. E ela fala que ele pode ser prejudicial. Por quê? Quando o seu sonho grande demais está fora da realidade, ele faz com que você fique menos motivado, porque aí as coisas não acontecem, você perde aquele ânimo. Então, veja bem, qual que é a frase correta? Assuma 100% responsabilidade por aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você consegue fazer. Quer ver, por exemplo, assuma 100% responsabilidade pela sua vida financeira. No sentido de, eu sou responsável pelo meu salário, enfim, eu que tenho que administrar, maravilha. Mas você nem disso você é 100% responsável. O governo já pega uma parte. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. O cara ele abriu um restaurante. Aí veio a pandemia e o governo foi lá e mandou todo mundo fechar. O cara faliu, a culpa foi dele. E o cara fica endividado. E sei lá, o meu pai, por exemplo, ele vendeu a única casa que tinha para comprar no restaurante. Aí você imagina, vem uma pandemia. E talvez isso poderia colocá-lo numa circunstância que dificilmente ele conseguiria se recuperar. Né? Fecha ali, perde tudo, fica endividado.
A culpa foi dele. É verdade, ficar choramingando ali, não adianta, o cara tem que levantar, tentar de novo. Mas um evento desse não pode prejudicar todo o caminho dele? Talvez ele tinha um projeto para chegar aqui. Talvez, será que dá agora? Ele pode fazer outras coisas, mas será que dá? E aí aceitar, não, peraí, poxa, não deu ali, porque eu tive que fazer outra coisa aqui. Mas sem problema, vamos fazer o que a gente pode, sem ficar chateado. É que para os coaches é uma obsessão, o sucesso, eles têm que ser o cara, o maioral. Então eles não conseguem ver outra possibilidade, se não for famoso, se não andar numa Ferrari, aí a sua vida foi uma desgraça, né? Essa que é a ideia. Mas a verdade é que há muitas coisas na nossa vida que a gente não tem controle. O único que controla todas as coisas, que a vontade dele é maior que todos, é Deus. Fora isso, não existe outro que pode dizer, não, apenas o que eu quero vai acontecer, se eu me esforçar, vai acontecer tudo o que eu quero. Isso aí não é verdade. Veja, esse vídeo não é um incentivo à preguiça, ou a ficar jogando a culpa nos outros. É apenas a constatação de que não é tudo que depende de você apenas. Não é 100% responsabilidade sua, tudo que circunda a sua vida é apenas responsabilidade sua. Você não é Deus, né? Se o seu filho, por exemplo, ele se tornou alguém que não é uma pessoa legal, veja o que você errou e assuma a responsabilidade por isso, mesmo que seja muito doloroso. Mas lembre-se, você é responsável só pelos seus atos. Você pode ser responsável 100% pelos seus atos. Mas seu filho é responsável por aquilo que ele faz, pelas decisões que ele tomou a partir do que você fez ou deixou de fazer por ele. No final, ele é responsável pela vida dele. Agora, se você é 100% responsável por ele não tem culpa nenhuma de fato, né? E aí fica até ruim, né? Por que como é que faz isso, né? Como é que o coach fala, ó, você, pai, é 100% responsável pelo que você fez? Aí chega pro moleque e fala, não, você também é 100%. Então é um negócio até meio louco, né? Enfim, você é 100% responsável pela sua vida, né? Você é 100% responsável. Então, assim, é um negócio meio doido, né? É um negócio muito doido. No casamento, né? Assuma 100% da responsabilidade por aquilo que você faz e está no seu controle. Eu e minha esposa, eu já fiz coisas que influenciaram o comportamento dela para o mal, mas no final, eu sou culpado por aquilo que eu fiz e ela é culpada por aquilo que ela fez. Eu pedi perdão pelo meu erro e ela pelo dela e bola para frente. Né? Apesar de eu ter me tornado uma tentação na vida dela, essa é a minha parcela da culpa, ela pecou por não dar a resposta certa diante de uma estupidez minha. Mas cada um ali tem a sua responsabilidade. Então, verdade, não fique culpando seus pais, não fique choramingando em relação ao governo e a coisas que você não controla. Mas se você não deve choramingar por um monte de coisas que você nem tem controle, você também não deve se responsabilizar por coisas que você não tem controle. Levante cedo, faça o máximo que puder e depois descanse. Aceite, a gente é limitado a coisas que a gente não pode fazer. Assuma 100% responsabilidade por seus atos. Agora, assumir culpa dos outros é um fardo que só um Deus pode assumir, Jesus Cristo.